Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do oitavo ano. Não sei que horas vocês estarão assistindo essa nossa aula, mas eu deixo aqui a minha saudação em qualquer momento. A aula de hoje, ela é bem uma revisão com alguns assuntos novos que eu vou implementar das aulas anteriores que nós tivemos, que nós tratamos a respeito da reprodução assexuada, que é aquela que ocorre sem a presença de gametas, um indivíduo só dá origem à sua prole, e a reprodução sexuada, que é aquela que necessita da presença dos gametas, do gameta masculino, que é o espermatozoide, e do feminino, que é o ovócito. Então, a aula de hoje vai ser mais uma revisãozinha a respeito desses assuntos e também eu vou acrescentar alguns tópicos novos, ok? A aula de hoje é intitulada Características Gerais dos Processos Reprodutivos dos Animais. Beleza? Vamos nessa. A reprodução, como a gente já havia estudado, ela pode ser tanto assexuada como sexuada. Na reprodução assexuada é aquela que ocorre sem a presença de gametas, ou seja, não tem a participação do espermatozoide e do ovócito. É um indivíduo sozinho que vai dar origem aos seus descendentes. A reprodução sexuada ela pode ser dividida em alguns tipos, que são elas: a fragmentação ou regeneração. É quando o outro indivíduo se forma a partir de um pedaço do corpo que se desprende ou é cortado. Esse tipo de reprodução assexuada, ela é muito comum em esponjas do mar, em vermes, como no caso da nossa imagem nós temos uma planária, que é um tipo de verme, e em estrelas do mar. A gente pode ver aqui, ó, que essa planária, esse verme, ele foi cortado em 4 pedaços diferentes. Aí, professor, o bicho foi cortado e ele não morreu. Não, ele não morreu. Esses 4 pedaços diferentes que foram cortados vão dar origem a 4 novas planárias. Ok? Esse é um tipo de reprodução assexuada, é a fragmentação ou regeneração. Aqui eu trago uma curiosidade para vocês. Um fato muito curioso que aconteceu, eu não sei em qual país foi nem o lugar. Eu sei que os pescadores eles estavam tendo grandes prejuízos porque as estrelas do mar elas estavam capturando os peixes e estavam predando esses peixes, estavam matando os peixes que os pescadores estavam pescando. E os pescadores, o que eles faziam? Quando eles capturavam uma estrela do mar nas suas redes, eles pegavam essa estrela do mar e cortavam ela ao meio, pensando que ali eles estariam matando ela e ela não iria mais predar os peixes. Aconteceu o contrário. Quando os pescadores partiam a estrela do mar ao meio com uma faca, eles davam origem a 2 estrelas do mar nova. Então a predação aos peixes, ao invés de ser reduzida, ela aumentou mais ainda. Então, a estrela do mar também é um ser vivo que utiliza a regeneração como forma de reprodução, ok? Vamos para a próxima. O brotamento. O brotamento ocorre quando formam-se no corpo do indivíduo adulto brotos, que se desprendem e dão origem a um novo indivíduo. Esse tipo de reprodução é muito comum nas esponjas do mar, ok? Temos aqui a figurinha de uma esponja do mar, nasce um broto aí do lado dela e esse broto se desprende, cai no chão e dá origem a uma nova esponja do mar. Também é um tipo de reprodução sexuada. Notem que nesses 2 tipos de reprodução é um indivíduo só que está dando origem a outros. Eles não estão precisando de parceiros aí, ok?
E também a mais comum delas, que é a bipartição ou cisparidade. É quando um organismo se divide ao meio, dando origem a dois. Esse tipo de reprodução assexuada, ela é muito comum em seres microscópicos, como bactérias, fungos, protozoários e diversos outros organismos, ok? A gente já viu sobre ela nas aulas passadas. Temos aqui uma célula-mãe, ela se divide ao meio e dá origem a duas células filhas, idênticas à célula-mãe, ok? Reprodução sexuada. A reprodução sexuada, diferente do que acontece na reprodução assexuada, ela deve ter a presença de gametas, ou seja, tem que ter o espermatozoide e o ovócito. Na maioria dos casos, digamos que em 95% ou mais dos casos, ocorre a presença do macho e da fêmea. Beleza? Mas também a gente vai ver que alguns tipos de reprodução sexuada não necessita especificamente de ter o macho e a fêmea. Em relação aos tipos de reprodução sexuada, nós temos, quanto à presença do parceiro, que foi o que eu acabei de mencionar, nós podemos ter o macho e a fêmea, o macho produzindo o espermatozoide e a fêmea produzindo o ovócito. Esses dois se juntam e dão origem a um novo ser, ou também no caso de algumas espécies que são hermafroditas. O que são espécies hermafroditas? São aquelas que o indivíduo sozinho tem tanto o órgão masculino quanto o feminino, ou seja, no indivíduo só, ele produz tanto espermatozoide quanto produz o ovócito. E como exemplos de espécies hermafroditas, nós podemos destacar as minhocas, essas minhocas que a gente encontra aí no solo mesmo, no solo úmido. Elas são espécies hermafroditas, elas têm tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, beleza? Quanto ao parceiro, a reprodução sexuada pode ser dividida em macho e fêmea ou hermafroditas. Vamos para a próxima, passa. Quanto à fecundação, beleza. A reprodução sexuada, quanto à fecundação, ela pode ser externa ou interna. Professor, como é que é isso? Como é que é essa fecundação externa? Na imagem aí nós temos um casal de sapos acasalando. No caso aí, a fecundação ela é externa. Por quê? O macho ele vai se posicionar ali em cima da fêmea, como vocês estão vendo na imagem, e ele vai dar um acocho nessa fêmea. Quando ele acochar ela vai fazer o quê? Ela vai liberar os seus ovócitos, os seus óvulos na água. Ela libera na água, ela joga eles na água. E quando ela libera esses ovócitos na água, em seguida o macho já libera também os seus espermatozoides na água. Então, o óvulo da fêmea e o espermatozoide do macho, eles vão se encontrar dentro da água, ou seja, fora do corpo da fêmea. Por isso que dizemos que a fecundação ela é externa, beleza? Já na fecundação interna, o óvulo e o espermatozoide, eles vão se encontrar dentro do corpo da fêmea, como no caso acontece na espécie humana, que o homem tem um aparelho, tem o órgão introdutório, né, que é o pênis, que ele vai introduzir os espermatozoides já dentro do corpo da fêmea, onde vai ocorrer a fecundação, beleza? Então, fecundação externa é aquela que acontece fora do corpo e a fecundação interna é aquela que acontece dentro do corpo, ok? Quanto ao nascimento, a reprodução sexuada, ela pode ser classificada como seres, nós temos os seres ovíparos, que são aqueles animais que põem ovos, como no caso da galinha, do jacaré, da cobra,
diversos animais aí que põem ovos. Então, esses animais que põem os ovos são chamados de ovíparos. E aqueles que parem, que, que parir, né? O ato de parir, de dar luz, são chamados de vivíparos, ok? Como no caso nós temos aí a espécie humana, nós temos os cães, os gatos, as vacas, os coelhos. Quando o organismo pare, quando dá luz, aí dizemos que eles são vivíparos. Quando põem ovos, ovíparos. Quando dão à luz, vivíparos, ok? Quanto ao desenvolvimento, os animais eles podem ser classificados em desenvolvimento indireto. O que é o desenvolvimento indireto, professor? É quando eclode do ovo um indivíduo totalmente diferente do indivíduo adulto. No caso dos sapos, quando acontece lá a junção do espermatozoide com o óvulo dentro da água, o que nasce dali? Nasce o girino. E o girino, ele é parecido com o sapo? Não. O girino é um estágio larval do sapo. Então, o sapo, ele apresenta desenvolvimento indireto, porque do ovo nasce uma larva. Essa larva, ela vai sofrer diversas metamorfoses, como a gente está vendo aí nessa imagem. Começa a nascer braço, começa a nascer perna, o rabinho vai sumindo até ficar o indivíduo adulto, que é o sapo, ok? Então, quando acontece estágios larvais, quando o indivíduo que eclode do ovo é diferente do indivíduo adulto, dizemos que o desenvolvimento é indireto, ok? Já o desenvolvimento direto é aquele que o indivíduo já nasce parecido com o indivíduo adulto, só que em menor estatura. No caso, a espécie humana, os cães, os gatos, as vacas, os coelhos, todos eles têm desenvolvimento direto. Ou seja, quando nasce já está ali parecido com o adulto, não tem que passar por nenhuma metamorfose, ok? E por enquanto é só isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, um pouco diferente. E em breve vou estar aí disponibilizando as questões para que vocês respondam juntamente com esse vídeo, ok? Um abraço a todos e bons estudos.